Olá, olá, povo do meu condomínio, mais um Siga-me Cast. E claro, tudo sobre universo condominial. Dicas, informações e soluções para quem vive em condomínio você só encontra aqui. Você que é síndico, você que é morador, provavelmente já passou por isso. Manutenção predial sempre é um caos. Sempre a gente vai entender a necessidade da manutenção quando ela já está na porta, quando tem um problema, quando tem aquele caos e principalmente a questão da contratação de empresas prestadoras de serviço nesse segmento também é uma dificuldade. Então hoje a gente vai abordar um programa para você entender sobre o que é manutenção, a hora de contratar, como contratar e saber aonde contratar. Claro, para falar sobre isso eu tenho dois especialistas, que é o Alexandre, que é o Sásio. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco, batendo papo e, claro, explicando para quem vive condomínio. Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu agradeço, né? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a Coopera e sobre como tratar a manutenção dos condomínios. Alexandre é um especialista, já trabalha um pouco mais de 14 anos no mercado, especialista em manutenção. Você sabe muito bem o que é isso, né, meu irmão? Estamos aí há 14 anos já no mercado, né? Trabalhando aí, dando esse suporte a condomínios e grandes empresas aí. Perfeito. E para que a gente dê início a esse bate-papo maravilhoso, Alexandre, sempre que você visita um condomínio, sempre acontece um problema que é corriqueiro, sempre acontecem os problemas que são maiores. Qual é esse problema hoje dentro do mercado condominial? Você falou uma palavra-chave desde o início. Nós não temos um histórico. Então, quando nós entramos num condomínio, os principais problemas são aqueles ocultos. Sim. São problemas aonde a fachada é muito bonita, mas não trabalham com ela, então não se tem uma manutenção, não se tem um reparo. É quando você fala que o tempo vai mudar e quando ele muda, a água cai dentro da unidade e aí vira aquele caos. Quando você vê aquela tubulação toda pintadinha, mas nunca foi feita aquela manutenção, e aí do nada ela se rompe e a gente tem aquele aguaceiro. Quando é ainda uma água pluvial, vamos lá, a gente já toma um banho, mas quando a gente pega uma água de esgoto, A gente pensa pelo a lado gente já positivo que vem o tem, banho. tem que pegar pelo lado positivo. Se você levar sempre para o lado negativo, a gente tem esse grande problema dentro dos condomínios, né? Então, acho que a palavra-chave principal é essa. Nós não temos um histórico. E por nós não termos um histórico do condomínio como um todo, entrada, saída de síndico, entrada, saída de prestador, nós encontramos de tudo um pouco. Não é somente serviços pontuais, mas é de tudo um pouco você acaba encontrando. Então, aí é o grande problema hoje de você estar tentando apagar focos de incêndio. O maior problema hoje, né? E hoje é aí onde entra o grande problema para aquele síndico, profissional ou morador, né, que não conhece o histórico real dos condomínios e chama um, chama outro e a gente precisa, de uma forma ou de outra, apagar aquele incêndio. Não tem para onde correr. O dono da unidade, o morador, ele quer o problema solucionado. E é assim que a gente vai trabalhando, tentando buscar, pelo menos pelo último serviço, para a gente poder apagar o foco principal. Para entender o que é que tem sido feito para dar continuidade. O que você falou foi muito importante, porque para quem vive em condomínio, todo mundo só enxerga aquilo bonito. Enxerga fachada, enxerga jardim, mas um dos principais gargalos e mais importantes do condomínio é a manutenção, que é aquilo que não é visto. Você falou sobre a tubulação, sobre a elétrica, né? Então as pessoas acabam esquecendo isso e é de suma importância ter uma manutenção em dia, ter o condomínio organizado. Claro, ter um bom prestador de serviço para que consiga realizar esse serviço, ter uma organização, uma gestão sobre esses serviços, que sempre acontece. E o morador não enxerga. O morador só enxerga o que é bonito, né? Mas aí vem o trabalho da gestão para fazer um trabalho eficiente. Dentro dessa realidade, sempre tem um que quebra mais. Hoje, que é o que leva mais urgência dentro do condomínio é o quê? Aqui no Rio Grande do Norte, é muita fachada. Nós temos muito problema de fachada. Problema de fachada. O segundo principal ponto é hidráulica. E o terceiro principal ponto é elétrica. Nós pegamos aqui já alguns condomínios acima já de 30 anos e a elétrica feita há 30 anos atrás é ainda com aquele fio rígido,
Esquenta. esquenta, é aquele fio rígido que às vezes dobra lá dentro do conduíte, do condulete, né? E para carga elétrica daquela época, era uma fiação muito boa de se trabalhar. Mas hoje tudo mudou. Hoje, a moradora muda, quando compra uma unidade, muda toda a sua cozinha e antes que era só um fogão e às vezes um micro-ondas, hoje você tem um airfry, hoje você tem o forninho, e isso tudo é um acúmulo de carga. Então, se o condomínio não se atualizar com o tempo do que vem se atualizando o universo, Uhum. o condomínio uma hora vai perecer. E é onde entra os grandes riscos. Há alguns anos atrás tivemos um problema semelhante a esse num condomínio no Rio de Janeiro. E foi passado a nível nacional, que eles colocaram tantos ar-condicionado, que o condomínio não aguentou a carga. E uma bela noite começou-se um incêndio pela carga de ar-condicionados ligados e o condomínio pegou fogo. Meu Deus Graças a do Deus céu. foi reparado, mas o estudo, o laudo técnico da época foi posicionado que toda a elétrica estava condenada e o condomínio como um todo não se preocupou em manutenção referente a isso. Então eu acho que é uma das coisas que a gente precisa muito ficar atento, né? As coisas estão modernizando, como eu disse, airfry, micro-ondas, A carga forninho, que está a, sendo a utilizada, né? carga que está sendo utilizada, né? Às vezes, antigamente, você via um ar-condicionado por unidade, hoje as pessoas colocam um Em ar-condicionado cada até cômodo. em cada cômodo. Então, a carga que está sendo gerada e puxada pelaquela unidade, às vezes é o que antigamente eram de 3, 4 apartamentos. 3, 4 unidades. Então, se requer uma atenção sobre uma manutenção preventiva, para que a gente não venha continuar apagando incêndio como tem hoje. É muitos incêndios. E para hoje, para quem vive em condomínio, né? Existem alguns síndicos profissionais que entendem a importância, né, de você ter essa manutenção, de você ter o histórico, de você mudar, entender sobre essa carga e fazer o diagnóstico por isso. Mas existem muitos síndicos que não entendem. Estão Sim. aprendendo agora o que você está dizendo. E para esse cara que entendeu a importância, né, ou até mesmo o risco que ele está correndo e não está fazendo a manutenção assertiva, qual o primeiro passo que ele precisa fazer para organizar o condomínio na questão estrutural? Então, vamos lá. Primeira coisa, como você disse, né? Hoje nós estamos tendo muitos síndicos profissionais, mas ainda temos muitos síndicos que são moradores, que às vezes herdou do síndico anterior aquela responsabilidade e trabalha até muito bem com a questão administrativa, mas não tem um conhecimento tal técnico para tal função. Então, assim, a primeira coisa é contratar uma empresa. Às vezes você pensa que assim, pô, mas eu vou contratar uma empresa para vir aqui para me dar um laudo de algo que eu talvez já até saiba, mas se você sabe e não fez, você está sendo negligente. Então, contrate uma empresa que vá gerar para você uma visita técnica, com laudo, com documentação, que vá te assegurar que amanhã você não vai ter um transtorno de uma manutenção preventiva que sairia aí por um valor bem baixo, né? E você vai pagar vai apagar um fogo em cima de um caos aí de um valor bem alto. Então, que assim, hoje a principal coisa é contratar uma empresa para que possa te dar um diagnóstico, fazer um laudo, para para que você tenha em suas mãos dados para qualquer pessoa, não é só o síndico, mas qualquer pessoa, qualquer morador que queira saber, não, eu estou pretendendo colocar mais 2 ar-condicionados dentro da minha unidade. Eu posso, eu consigo. Então tem toda essa programação. E quando você não tem isso em mãos, você está correndo risco. E você, como síndico, profissional ou não profissional, se você não tem isso em mãos, você está sendo negligente ao trabalho. Ao trabalho que você está prestando ao condomínio. Porque existe duas situações. A situação em que eu não entendo o risco que estou correndo. Outra situação é eu entender o risco que está correndo e eu não fazer. E não fazer. Claro, existe uma dificuldade gigante em condomínio hoje que é financeiro. Sim. Alguns condomínios vivem apagando incêndios porque não tem caixa para isso. Mas o que você pontuou e você que está nos acompanhando tem que entender
a importância do diagnóstico é que você consegue entender as prioridades. Você consegue entender cada passo a ser seguido para fazer com que o seu condomínio ele se adeque bem e não gere nenhum tipo de problema. Mas só consegue fazer isso com empresa especializada, não é isso? Com certeza, empresa especializada. Vamos usar aqui um exemplo básico, simples. Você sente uma dor no estômago. Você procura um médico ou você vai numa farmácia? Há uns anos atrás as pessoas iam na farmácia para tomar um remédio. Hoje você procura um médico. E se esse médico identificar sobre o diagnóstico que você está com câncer no estômago, de apendicite, mas você identificou isso na sua primeira dor? É mais fácil eu tratar você na sua primeira dor ou é mais fácil eu tratar você já com a fase terminal? Às vezes, muitos condomínios estão em fase terminal apagando incêndios porque lá atrás não estudaram. Lá atrás não chamaram empresas especializadas para tal coisa. Então, hoje, vem-se, como eu posso colocar para você, vem chorando em cima do leite derramado sobre algo que você já poderia ter tratado lá atrás e não tratou. Por quê? Porque você foi empurrando com a barriga. Porque você sempre olhou para o caixa e falou que assim, mas a empresa me cobrou X, mas esse X eu consigo pintar essas duas paredes que estão muito feias. É mais fácil você ter uma parede feia, mas você ter um diagnóstico e poder trabalhar em cima do diagnóstico, do que você ter uma parede bonita e amanhã você está aí com a sua tubulação de esgoto caindo sobre você. Você está aí com a sua tubulação totalmente danificada a pegar fogo. A sua fachada está dando infiltração e você tendo que gastar dinheiro não só com a sua fachada, mas também com a unidade do morador. Então, é que assim, eu acho que tudo parte do princípio de você colocar o que é prioridade inicial para o condomínio. Seja você que está pegando um condomínio agora ou você que já está à frente desse condomínio já há um tempo e continua apagando fogo. O tal do fogo, parece que ele acontece tudo de uma vez, né? Manutenção, quando ele começa a bater, acontece tudo de uma vez. É uma dificuldade, né? É uma cascata. É uma cascata. Pegando esse gancho que você falou, a gente falar sobre os erros do modelo antigo. Porque existia, como você falou, existia uma manutenção no tempo antigo, porque não demandava tanto pela fiação suportar a questão elétrica, a questão hidráulica. Particularmente moramos em Natal, uma cidade costeira, existe maresia, né? Sim. Pontue pra gente por que chama manutenção, essas manutenções antigos, né? Esse sistema ele é falido. Por que esse sistema é falido? Há muitos anos atrás, quando foram construídos os principais condomínios, não só aqui em Natal, mas também como num todo o Brasil, né? As tubulações, vamos falar sobre hidráulica agora nesse momento. As tubulações que eram utilizadas era aquelas tubulação de ferro galvanizado, certo? A tubulação de ferro galvanizado, se ela não tem uma manutenção periódica, tanto externa quanto interna, ela começa a ter o quê? Corrosão. E essa corrosão é o grande problema de uma problemática hidráulica. Por quê? Porque você não está vendo. Está dentro da parede. Está dentro da parede. Quando você pinta com uma tinta muito boa a parede, ela às vezes não aparece a mancha. Ou às vezes até aparece, mas do lado de lá é pastilha. E na pastilha você não vê aquela mancha meio amarelada, deixando o ambiente feio. Às vezes do lado de cá é a mesma coisa. É pastilha e você não vê. Então, grandes condomínios que eu peguei, que trabalhou com manutenção preventiva justamente nisso. Trocando as tubulações que eram de ferro por tubulação PVC, em grandes trechos. Unidades, condomínios com 8, 10, 12, 20 andares trocando. É salgado o valor? É salgado. Mas pior é você fazer uma tratativa da tubulação e ainda também fazer uma tratativa da unidade. Das unidades, né? Das unidades. E falando em falência, o sistema falido, o sistema de você fazer pontual, deu problema fazer. Sázio, onde é que isso afeta diretamente o condomínio? Porque assim, hoje se trabalha muito na reação. Isso.
pessoal deixa de ser Exatamente. preventivo para reagir. Exatamente. Só faz quando tá com o problema já Isso. batendo na porta. Então, assim, quando o problema bate a porta, é muito mais caro. É praticamente assim, vamos pegar um exemplo de um carro, de um veículo. Hoje em dia a gente trabalha... Veículos antigamente tinha pouca manutenção, porque ele tinha pouca coisa eletrônica. O sistema de veículo era mais assim, não tinha carburação, era mais carburador. Pronto. A maioria dos problemas de veículo era o carburador. Hoje em dia a gente trabalha com injeção eletrônica, tem computador de bordo, tem isso, aquilo, outro. Se você, não troquei o óleo do meu carro. Antigamente o carro usava até óleo queimado. Não é? De antigamente, o cara, o óleo, bota óleo queimado e vamos andar. E o carro andava. Você não consegue fazer isso hoje num condomínio, né? Eu vou trocar uma tubulação, tenho que mexer realmente nela, tenho que fazer o serviço. Mas se eu deixar para fazer quando o serviço já estourou, se torna muito mais caro. Então é uma coisa, vai dificultar ainda mais, porque a maioria dos condomínios vive naquele gargalo do valor bater, praticamente a conta todo mês só bate em cima daquele valor. Então ele não tem como, eu peguei um projeto maior, uma dificuldade maior de trabalhar em cima disso aí, porque o valor vai encarecer na hora dele fazer a reação, ao invés da prevenção. Sim. A gente trabalhar com a prevenção. Botei um óleo no meu carro para 10 mil quilômetros. Então, quando der até 10 mil quilômetros, eu vou trocar o óleo do meu carro. E se eu botar para 15 mil, motor bater, lá vai. Eu deixei de gastar R$ 200 para trocar o óleo. Eu vou gastar 4, 5, 6 mil reais no motor do carro. Né? Então, assim, se você reagir e fazer tudo, no caso, depois que o problema já chegou, continua sempre o mesmo problema. Você vai reagir num problema hoje. Custo altíssimo, né? E você reage a um problema hoje com esse custo alto, você reagiu nesse problema, mas vai aparecer o outro. E quando aparecer o outro, você já não tem mais o caixa, porque você já gastou em cima desse aqui. Fazendo a prevenção, aí ele já está sempre se programando em relação a isso aí. E o Alexandre falou sobre em relação à manutenção preventiva e o histórico da manutenção preventiva. O que acontece quando não existe esse histórico? Aí é onde está um grande problema, né? Realmente, é um problemão. Porque quando você não tem histórico de nada, você fica, na verdade, a ver navio. O que eu vou tratar aqui nesse condomínio? Vamos pegar um síndico profissional? Sim. Temos aqui um condomínio novo, ele está assumindo. Se esse síndico for um síndico sagaz, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer uma empresa junto com ele para identificar todos os problemas. Se não tem um histórico, eu vou fazer o histórico a partir de hoje. Mas isso custa mais caro? Mais caro é você atender o caos. A lei da oferta e da procura. Certo? Você está precisando agora trocar a tubulação. Opa, essa tubulação aqui eu consigo trocar para daqui a 2 meses. Eu vou fazer caixa. Você consegue entender a necessidade do condomínio. Prioridade. Quando a gente fala que assim, que aquele síndico que é sagaz, que vive o condomínio, esse síndico ele vai trazer uma empresa, essa empresa vai entrar com uma visita técnica, um laudo técnico, pontuando o que é que o condomínio precisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é prioridade para esse condomínio? E a partir daí, você fazer um planejamento de manutenção. É através daí que você vai ter um planejamento de manutenção. Se você tiver na sua mão dados do que é prioridade, do que não é prioridade, você consegue. O que é prioridade hoje para você, para o seu condomínio? O que é prioridade para você hoje? É a sua energia que está no ponto de pegar um pipoco, é a sua tubulação que está a tubulação, a tua fachada que está dando vazamento para as unidades, o teu telhado que está danificado, é o quê? Qual é a sua prioridade hoje? O que você consegue segurar para daqui a 3 meses, mas o que você consegue fazer isso hoje, de urgência? Ou você vai esperar estourar tudo de uma vez? Porque geralmente quando você termina de fazer um, o outro já está apresentando. Então, quando você tem os dados na mão, você consegue priorizar. Não, eu vou hoje mexer aqui, a gente está entrando com época de chuva. Eu vou mexer logo com telhado e fachada. Eu consigo trabalhar com isso. Opa, peraí, vou levar isso para a Assembleia. Vou apresentar, eu não vou tomar a decisão sozinho.
É a Assembleia que vai estar junto comigo. Os moradores estão junto comigo. Eu estou apresentando a eles fatos. Eu não estou apresentando a eles ideias. Estou apresentando fatos. É o que necessita. E o que necessita? Informação. Se você não tem a informação na mão, você não tem nada. E depois disso daí é que você tem que se preocupar. Qual é a empresa? Será que o Joãozinho consegue fazer isso? Nada contra o Joãozinho da esquina. Eu já fui um. Que fazia de tudo. Hoje, a empresa, ela trabalha por si só, com os seus funcionários, com as suas NRs, com as suas responsabilidades técnicas. Com suporte técnico. Com suporte técnico. Não é aquele que vai, faz, dá as costas, voltou o problema, quando você tenta falar com ele, você já não consegue. E o pior de tudo é quando você pega um serviço desse, que assim, a pior dificuldade que a gente tem é pegar um serviço de outro que já fez a metade do serviço. Retrabalho é a pior coisa que tem. Porque a gente tem que, primeiro, desfazer o que foi feito para começar a fazer novamente. Pegando esse gancho do retrabalho, quando não se tem histórico que vai produzir um histórico, faz um diagnóstico sobre o condomínio, o que isso impacta em relação a custo, ao retrabalho, à confiança dos moradores na gestão do condomínio? Na gestão do condomínio, se você tem dados na sua mão, você consegue fazer um planejamento, correto? Se você tem um planejamento na sua mão, você consegue apagar todos os focos de incêndio antes que ele vire, na verdade, um incêndio. Você consegue se programar. Se hoje um condomínio ele tem X valores de arrecadação, de entrada, 60% dele você é direcionado para manutenção. 40% dele é custos fixos. É água, é luz, é funcionário que o próprio condomínio tem. 60% dele vai para quem? Vai para os prestadores de serviço. E hoje os grandes condomínios estão apagando foco de incêndio. Por quê? Porque não tem um diagnóstico. Porque não tem uma empresa que apresente para eles os problemas reais, os fatos, as informações. E com a informação na mão, você consegue até barganhar o trabalho. Em relação a isso, quando o síndico não opta por fazer isso, ele acaba pagando um preço alto? Sempre. Sempre vai pagar. Porque se você tem a informação na mão, você pode trabalhar com essa informação e você opta responder por si próprio, aquele que assume a responsabilidade sozinho, paga sozinho. Agora, quando você tem as informações, você passa para o seu grupo de gestores do condomínio, que você passa para os moradores e todos tomam decisões junto, a responsabilidade é dividida junto. Perfeito. E falando sobre manutenção inteligente, quando a manutenção ela vira um plano contínuo? Se você tem uma programação de que todo mês você pode estar fazendo certos tipos de trabalho ali dentro, você já consegue programar para cá, vou trabalhar esse mês essa área do meu condomínio, vou trabalhar, vamos supor, a parte da área de lazer do condomínio. O próximo mês eu consigo fazer uma programação para trabalhar a parte de dentro de um vão de um condomínio, a parte elétrica. Então, estou precisando de uma hidráulica, mas essa hidráulica, como o Alexandre disse, já foi feito toda a vistoria? Eu posso esperar daqui a 3 meses para isso? Posso. Então, no terceiro mês eu vou colocar a hidráulica. E nisso aí, o condomínio ele vai se programando. Ele tendo o histórico para isso, ele pode se programar para não apagar um incêndio, para ele fazer todo aquele processo de mês a mês eu sei o que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, da onde eu vou tirar para fazer isso. E como é que esse agendamento e esse histórico muda o dia a dia dentro do condomínio? A empresa vai fazer toda aquela gestão do serviço. E o síndico ele vai se preocupar em olhar toda a gestão do serviço. Acompanhar e entender. Eu acho que uma das coisas que mais impactam no dia a dia é o sono. É dormir em paz, porque não vai ter incêndio. Não vai ter uma tubulação estourada, porque vão prever, né? Se tem... aí. Pode acontecer, claro, né? Pode. Mas a probabilidade que isso aconteça é bem menor, né, amigo? Porque, no caso, ele já está prevendo isso, né? Foi o que a gente falou no início. A gente está fazendo uma prevenção e não uma reação. A gente não está reagindo a um problema. A gente está prevenindo o problema de acontecer. Então, tudo que é preventivo se torna melhor do que reativo. Nisso aí, ele pode dormir tranquilo, porque ele vai ter todo o histórico
de tudo que já foi passado para ele em termos de problemas do condomínio e qual que pode ser feito, Ele quando entende- pode ser feito. Ele entende o que vai ser feito, como vai ser feito, existe a E previsibilidade. ele né? acompanha tudo em tempo real. Isso é um ponto muito importante. Gente, agora eu vou falar um pouco da Coopera. A Coopera ela tem um sistema. A tecnologia ela está aí nas nossas vidas e a Coopera está trazendo isso para manutenção, onde todo mundo consegue fazer isso de forma remota, né? Sim. E isso ajuda diretamente essa facilidade em quê, para o síndico? Vamos lá. O síndico hoje, ele pegou um serviço que ele tem que fazer dentro do condomínio dele. Então, assim, de primeiro, ele vai ter que ligar, no mínimo, aí para 2 ou 3 prestadores de serviço e tentar encaixar. E eu ainda vou dar mais uma incrementada. O sistema, ele organiza ou ele resolve? O sistema, ele resolve e organiza também. Por quê? Porque ele já tem todo o histórico dentro do sistema dele. Sim. O síndico, quando ele abre o sistema da Coopera para ele ver qualquer serviço, lá já está tudo fotografado. Todo o condomínio dele, em relação à área do condomínio, a área comum onde a gente vai tratar, ele tem todo o histórico. Já foi feito esse histórico lá, já está lá para ele. Então, se ele quer fazer um serviço, ele vai pegar aquele serviço que já tem ali, ele já vai agendar o horário, o dia daquele serviço ser feito. Aquele serviço vai ser feito foto no início e no final do serviço, até vídeo, mostrando que o serviço foi feito e que está ali. E aí, no histórico, possivelmente, vamos supor, ele vai participar de uma assembleia, ele precisa apresentar isso para os moradores e essas Todo coisas. histórico. Ele tem todo o histórico do ano inteiro. Não é só de um serviço, de um local que foi feito, não. Todo o serviço do condomínio, o ano inteiro. Ah, ele pegou, hoje a gente está em dezembro, vamos supor que a gente está em dezembro, mas o serviço foi feito em janeiro e alguém questiona ele pode chegar lá, dentro do sistema, puxar o serviço de janeiro e lá vai ter o histórico das fotos ou do vídeo que foi feito o serviço, no início, no meio, no final, como é que estava, como é que foi entregue. Então, para isso, essa parte dele vai ficar livre. Maravilha, porque isso, ele além dele resolver, ele organiza, né? O síndico ele Isso. consegue ter a organização, porque a gente tem que entender que o condomínio é uma grande empresa, que precisa ser gerida de tal forma. E aí o mercado está aí, as pessoas estão entendendo e trabalhando de tal forma. E uma das principais questões de se gerir uma empresa, e principalmente o condomínio, é a saúde mental. Em relação à saúde mental, qual a diferença emocional para o síndico entre estar com tudo previsível ou estar pagando incêndio? Na parte que eu acredito que o emocional vai ser o bolso, né? Que ele vai deixar de se preocupar, porque o incêndio é bem mais caro, né? Prevenir é mais barato do que reagir. Então, quando ele vai apagar o incêndio, ele sabe que aquilo ali vai custar o olho da cara, talvez ele não tenha nem o dinheiro daquilo ali. E já na parte da prevenção, organizando todo mês, de fazendo aqueles serviços, ele está com os reparos ali programado tudo, ele sabe que ele corre o risco bem menor de ter que apagar um incêndio no futuro. Além do mais, eu vou dar um mais. Além do mais, o cara ele consegue programar, baseado no diagnóstico, todas as manutenções. Então, ele programa tudo no sistema, né? Programa tudo no sistema e os serviços eles vão sendo realizados. Isso. O cara não se preocupa mais com nada. Porque ele sabe que o sistema daqui a 3 meses que precisa ser feito já está programado no sistema, já está programado no aplicativo, ele consegue dormir tranquilo sabendo que uma tubulação não vai estourar. Ele vai fazer todo o planejamento dele. No caso, assim, ele não vai fazer, o planejamento já vai estar lá. Porque na hora que a gente faz a primeira vistoria, né, que é essa visita técnica, que a gente mapeia todo o condomínio, então a gente já vai apontar para ele, ó, o teu condomínio está todo aqui. Então, todo o histórico do condomínio, quando ele abrir lá no sistema dele, ele vai olhar todo o histórico do condomínio, tudo que a gente apontou para ele. Ó, isso aqui é necessário fazer, isso aqui também, isso aqui você pode aguardar mais um mês, isso aqui é mais de urgência. Então, ele já tem o histórico lá e lá nós vamos apontar ele. O que é elétrico, o que é hidráulico, o que é de pintura, o que precisa ser de manutenção, o que é de programação que ele vai fazer ou não, então ele não tem aquela preocupação. Eu vou levantar agora e agora. O que é que eu vou apagar hoje? A Não, Coopera já está resolvendo. já está lá. E ainda tem as informações sobre demanda, né? Sim. Os serviços sob demanda. Então, aqui assim, a Coopera ela entra com as informações que você precisa do seu dia a dia,
Mas se você também precisa de um reparo, onde é uma demanda e não um reparo, ela também vai estar informando lá no sistema do próprio aplicativo. Perfeito. É onde você consegue ali ajustar o seu financeiro e talvez nem precise de uma taxa extra. Que eu acho que é uma das coisas que mais incomoda? mais incomoda, eu não vou dizer que isso aí não é um problema para síndico. Isso é um problema para morador, proprietário. Porque a conta vem. A conta E vem. o melhor de tudo da previsibilidade é que você consegue botar tudo na previsão orçamentária. Isso. Eu sei quanto é que eu vou gastar durante o próximo ano, durante esse ano. Eu sei quanto eu preciso ter em caixa, eu já apresento na previsão, eu já gero esse caixa, eu já consigo fazer tudo, pagar por tudo de forma saudável, né? Porque Isso aí. o síndico ele precisa ter paz, ele precisa ter, né, aproveitar a família, e ele só consegue fazer isso, de fato, com bons prestadores de serviço, com a tecnologia ajudando e tudo, né, melhorando para ajudar o serviço dele, mas só consegue, gente, com empresas sérias, e a Coopera, ela é quem vai lhe ajudar. Alexandre, você que é um cara que já está há 14 anos no mercado, você é um cara que entende bem de condomínio, atende uma rede de cinemas, você é um cara que entende bem sobre a diferença da realidade de 14 anos, 10, vamos botar 5 anos atrás, a realidade 5 anos já é condomínio muita era coisa, com certeza. O que é que você enxerga dos condomínios daqui a 5 anos? Hoje tudo está sendo informatizado. Se nós não tivermos a informação já básica de hoje, daqui a 5 anos a gente vai continuar sendo perdido sobre o que temos e o que não temos nos nossos condomínios. E isso é indiferente de você ter um síndico profissional ou um síndico morador. É indiferente. Se você não tem as informações, nós estávamos conversando isso um pouco antes, né? Se hoje nós não temos informações, nós não temos nada. Nós não temos nada. Então, que assim, hoje, para que você venha a ter uma paz, não só mental, mas também uma paz financeira, você precisa dessas informações muito bem alocadas no lugar certo, com pessoas certas, com profissionais ali que estão empenhados para que aquilo dali venha fazer aquilo dar certo. E se daqui a 5 anos, a gente não vai muito longe, não. Precisa de 10, 14 anos, não. Se daqui a 5 anos... 5 anos só. Esses condomínios, esses profissionais não forem se adequando a essas empresas, vai se tornar um sistema mais falido do que hoje já nos encontramos com bastante condomínios aí com a corda no pescoço. E não só de manutenção. Isso no âmbito geral. E com isso você enxerga que daqui a 5 anos o síndico ele vai precisar ser mais gestor do que apagador de incêndio? Vai ser mais gestor. Com certeza. Com certeza. Porque eu acho que é necessário, né? É necessário. Porque sem a gestão, você não vai muito longe que vai ficar pagando incêndio, vai sofrer. Além dos custos altíssimos, é difícil conseguir se gerir um condomínio sem, de fato, uma boa gestão. Falando sobre apagar incêndio, a gente sabe que a dificuldade de se apagar incêndio é gigantesca, mas quando precisamos apagar? Porque imprevistos acontecem, às vezes o caixa, entendimento, e eu preciso apagar incêndio. Mão de obra também é muito difícil para isso, né? Sim, realmente assim. Apagar incêndio é aquela história que a gente estava falando, entre prevenção e reação. Mas na hora que tem que ter a reação, nós também temos que atender a reação. A Coopera atende? A Coopera atende. A gente também tem a parte do serviço de urgência. Precisou? Pode acionar lá. Não é só o histórico que está lá, não é só aquela parte que ele vai entrar e vai ver o que já tem lá para fazer. Aconteceu, conta com a gente. A Coopera está de mão dada com o síndico em tudo. Do início ao fim. Entrou com a gente, vai ficar com a gente. A Coopera é parceria. É a parceria ideal para o síndico. Você falou que o síndico às vezes não dorme. Com a gente vai começar a dormir. Aconteceu uma urgência e ele acordou ali, sabe a quem recorrer. pode chamar a Coopera. Com certeza. Qual conselho vocês dariam para os síndicos que estão sobrecarregados? Coopera. Chama a Coopera. Coopera. Chama a Coopera porque vai resolver. A Coopera tem uma rede de empresas aí junto a elas que ajuda muito. Isso dá para a gente entender que o futuro do condomínio ele não existe meio termo. Ele tem que ser organizado, ele tem que ser bom. Porque senão eu acho que vai sofrer. A realidade já está aí. Daqui a 5 anos, os condomínios que estão hoje, a realidade de manutenção vai estar outra. Então, eu creio que precisa, sim, de boas empresas, precisa de tecnologia, precisa de bons profissionais, mas, por incrível que pareça, é difícil encontrar bons profissionais.
é difícil encontrar boas empresas. E para você que é síndico, você tem que entender sobre o que é valor. Não é sobre preço, é sobre o valor. Porque acontece muito, você leva 3 propostas. Eu estou direcionando para você, cara. Você que é síndico, que é síndica, você leva 3 propostas de aprovação para a manutenção do seu condomínio. Existe uma bem mais barata, uma meio termo e outra mais cara. Os moradores vão escolher sempre O mais barato. Mais barato. mas essa mais barata vai atender você? Você sabe o que eu acho interessante? Posso falar? Pode. Vou abrir o coração. Abre o coração, Vou abrir o cara. coração. Vou abrir o coração. Sabe o que eu acho interessante? É que você luta, e aí compra um apartamento de 1 milhão. Num condomínio top, fera. Aquele condomínio que você tem piscina, quadra de futsal, Tênis, né? tênis e tudo mais. E aí acontece de precisar de uma manutenção nesse condomínio. E aí você vai lá e procura o mais barato. O problema é que você aqui está valorizando coisas. Você consegue pagar 1 milhão num apartamento que o condomínio vai te dar toda essa infraestrutura, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que todos os condomínios hoje precisam dar essa liberdade para aquelas pessoas que hoje estão buscando isso, né? Ter uma piscina, ter uma quadra de futsal, um lazer a mais. Não só aquela questão de antigamente tinha de eu moro num condomínio porque eu me sinto mais seguro. Não, eu moro num condomínio porque hoje ele me dá infraestrutura. Mas ao mesmo tempo que você tem esse valor para dar de 1 milhão, e às vezes até mais, em uma unidade, por que você barganha sobre a mão de obra? Foi a mão de obra que construiu esse apartamento. Então você prefere empenhar seu dinheiro em valor do que você empenhar em mão de obra. Sendo que sem a mão de obra, você não vai conseguir aquele valor. Manter, né? Tudo. Manter aquele valor. Então, tem uma diferença entre você valorizar coisas e valorizar pessoas. Valorize pessoas. É sobre valorizar pessoas. É sobre valorizar pessoas nesse momento eu estou falando. É sobre valorizar a empresa certa. Nada contra aquela empresa que deu um valor menor. Nada contra. Eu estou há 14 anos no mercado. Eu já paguei alguns incêndios de... Tá ali na média. Não fui o maior, mas também não fui o menor. Mas você foi o menor. E aí você iniciou o trabalho. E você viu que aquilo dali você ia tomar prejuízo. Você abandona. E aí, ou você abandona a obra ou você pede um aditivo. O condomínio não tem como te dar aditivo, o que você faz? Eu vou embora. E aí você... você vai atrás do segundo preço. Aí encontra. Não, e às vezes o segundo preço não quer mais pegar. Aí você tem que ir no mais caro. Particularmente, eu não pego. Porque não é uma questão de retrabalho. É uma questão de eu desfazer o que foi feito para fazer tudo novamente. E aí você perdeu aquilo que você colocou já. Tempo, paciência. Cara, eu não vou falar nem tempo e nem dinheiro. Eu vou falar estresse emocional. É grande. Vou falar estresse emocional. Isso causa um transtorno para você que está gerindo um condomínio. Porque às vezes você está com um condomínio de 20 unidades. Vamos falar que sejam 2 moradores por cada unidade. Sim, tem 40 pessoas falando no teu ouvido. 40 pessoas. Quando pega 900, pega 1.000. Não, eu tô indo por baixo, Então, aqui assim, você imagina isso. 40 pessoas falando no seu ouvido. E às vezes, você foi até pelo mais baixo, porque aqueles 40 deduziu isso. Aí, deixou um gatilho maravilhoso para que a gente possa encerrar. Se você é síndico, morador, administrador, fica o alerta. Manutenção, ele não é consertar, é cuidar. E Então, manter. E manter. Se atentem na manutenção do seu condomínio para que vocês tenham sucesso, paz e segurança, tá bom? Muito obrigado, Sázio, muito obrigado, Alexandre, pela possibilidade de estar aqui compartilhando conhecimento. E, claro, quem está nos acompanhando vai querer saber quem é Coopera. Além, claro, Coopera é um grande parceiro Siga-me Condomínios, vai estar conosco nas todas as ações que a gente participar. Mas quem está nos acompanhando, quais são as redes sociais para que eles acompanhem também você?
Instagram, né? Nós temos a Coopera no Instagram, @Coopera Multiserviços, né? Temos também o nosso site, né, da Coopera, né, que é www.cooperaltda.com, né? Temos o WhatsApp também da Coopera, né, que é o 84998187050. E para você que acompanha a Siga-me Condomínios, sempre a Siga-me trazendo dicas, informações e soluções para quem vive condomínio.